apresentação. Tá ótimo. Tá? Professor, então, o senhor pode prosseguir, né, falando aí da sua tão bonita carreira. Uma conversa descontraída, né, de dois amigos, né? E nessa conversa eu espero que seja útil, né, para O senhor não tenha dúvida, para os colegas. não tenha dúvida, é muito útil. A grande maioria dos meus alunos, professor, são alunos muito simples, pessoas, muitos deles vêm do interior, vêm para a capital, Belo Horizonte, para tentar uma vida melhor e Isso. estão tentando agora o curso de Direito. E eu, de forma graciosa, busco amigos, né, que podem me conceder esse testemunho, eu vou dizer assim, um testemunho, para que eu possa encorajá-los, mostrar, né, que há um caminho correto, né, de se seguir. Eu acho que isso faz parte também de nós, professores, pedagogos, né? Eu acho que isso faz exatamente. parte, né? Realmente, o senhor tem razão. Em matéria da minha outra vocação de professor, né? Eu sou professor universitário. Sim, desde 87 eu iniciei a minha vida de professor universitário lá na minha terra, na Universidade de Fortaleza, Unifor, né? E lecionando direito tributário. Depois, quando eu passei no concurso de procurador da Fazenda Nacional, eu vim para Brasília. Não tinha cargo lá em Fortaleza disponível, eu fui nomeado para Brasília. Aí eu interrompi um pouquinho mesmo porque eu vim aqui em Brasília, só eu e a minha esposa, né, convivíamos, nós não tínhamos familiares. Então eu achava, não, eu dar aula, deixar minha esposa só, ela já, né, passo o dia trabalhando, eu também, e à noite eu tenho outro compromisso, né, eu vou realmente não passar um tempo sem lecionar. E depois eu voltei a lecionar com o tempo, tivemos filhos, né, se criou amizade aqui em Brasília, né, com nossos amigos. Aí eu voltei a lecionar. Portanto, eu já estou há uns 22 anos lecionando aqui em universidades ou privadas ou públicas, né? Passei muito tempo na Universidade Católica, estou na UNB, né? Então, lecionando direito financeiro e direito tributário, as duas disciplinas, né, que eu sempre me dediquei. E realmente a minha vocação é essa, eu fico muito feliz, a minha maior alegria é quando eu vejo que o meu ex-aluno está bem de vida, passou no concurso, ou está sendo um advogado prestigiado, né? Está tendo a sua vida bem remunerada. Isso é a minha alegria, é a minha motivação. E, portanto, quando eu dou aula, eu dou aula com essa esperança, né, de estar contribuindo para o sucesso do meu aluno, né? Verdade. E realmente é uma satisfação muito grande. Toda a vida, quando a gente sabe, às vezes até recebo e-mails, né, ou WhatsApp, dizendo, professor, eu passei no concurso tal, foi tão bom as suas orientações de direito tributário, caiu algumas questões na minha prova que foi útil às suas aulas, né? Foram úteis às suas aulas. Então, realmente é um motivo de realização, de satisfação, essa função também de professor, que eu sempre tive muita vocação para isso. Inclusive, a questão de escrever praticamente é a função de magistério, né? Você está procurando, né, contribuir com sua pesquisa, com seu estudo para, né, facilitar a vida dos colegas, dos amigos, né, em matéria tributária e financeira, né, direito financeiro. Mas agora eu queria me dedicar esse tempo, embora resumidamente, né, devido à nossa conversa não ficar muito longa, sobre o mesmo cargo de Procurador da Fazenda Nacional. Ele faz parte de um órgão chamado Advocacia Geral da União, que foi criado com a Constituição de 88. No passado, quem representava a União em juízo era a Procuradoria da República, né? Era o Ministério Público. E aí, realmente, com a Constituição de 88 e a criação da AGU, houve uma melhora muito grande na defesa da Advocacia Geral da União. Porque, às vezes, o que acontecia? A gente prestava subsídio, a gente, procurador da Fazenda Nacional, prestava subsídio quando o Ministério Público pedia, né, para que ele, com base no subsídio, fizesse a defesa da Fazenda Pública em matéria tributária. E, às vezes, ele, como fiscal da lei também, ele dizia, não, eu não vou juntar nada, não vou anexar o seu parecer,
defendendo a constitucionalidade da lei ou a legalidade da lei, porque eu acho que é inconstitucional, eu acho que é ilegal. Então acontecia muito isso. A maior alegria da gente é quando a gente sabia que o Ministério Público anexou o nosso parecer à tese dele, ou pelo menos acatou e defendeu a União, né? Então, realmente, essa separação da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da República, ou seja, essa defesa judicial que deixou de ser do Ministério Público como fiscal da lei, né? Que ficou só como defensor, não é, da lei, né? Ou seja, fiscal da lei, e como também autor da ação de direito, ação penal, né? Portanto, passou a defender os interesses difusos da sociedade, mas deixou de defender o próprio Estado. Isso passou a ser função da Advocacia Geral da União. Então, foi uma medida muito salutar, ao meu ver, né? Porque havia casos, não sempre, mas havia casos que o Ministério Público não tinha aquele interesse de defender a União, porque achava que o contribuinte tinha razão, né? Ou seja, não se aprofundava e tal no assunto, porque, à primeira vista, achava que tinha razão e não havia uma defesa tão perfeita. Não sempre, mas em alguns casos, né? Então, a Procuradoria da Fazenda Nacional faz parte de um órgão chamado Advocacia Geral da União, que é um órgão criado pela Constituição Federal de 88, no artigo 131. Esse órgão, o que é que ele faz? Qual é a função dele, a missão dele, né? É ser o representante judicial da União, no caso da Advocacia Geral da União, né? E também prestar consultoria, assessoria jurídica para os órgãos do Poder Executivo, como também os órgãos dos outros poderes, né? Ele faz essa assessoria e faz também a defesa judicial da União. A defesa, em tudo que não seja tributário, por exemplo, questão trabalhista, questão administrativa, é feito pela Advocacia da União. A Procuradoria-Geral da União é formada por quê? Pela Advocacia Geral da União, pela Advocacia da União ou Procuradoria-Geral da União, né? Há um concurso próprio só para advogado da União, e também é formada a Advocacia Geral da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os servidores que exercem esse cargo só trabalham, só se dedicam em matéria tributária ou matéria fiscal. Todas as outras matérias, a competência para defender a União não é do Procurador-Geral da Fazenda, não é da Procuradoria-Geral da Fazenda, nem do Procurador da Fazenda. É do Advogado da União e da Procuradoria-Geral da União. A Procuradoria-Geral da União, por sua vez, é formada pelo Procurador-Geral da União, né? É formada também pelas Procuradorias Regionais da União, não é isso? E as Procuradorias da União em cada estado. O mesmo acontecendo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que tem a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a nível nacional, a nível regional, né? Que trabalha junto aos tribunais regionais federais. Nós temos a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional e nós temos também os procuradores da Fazenda Nacional em cada estado, né? Também a AGU é formado pelos antigos procuradores autárquicos ou assistentes jurídicos, que atualmente são os procuradores federais. Esses procuradores são os procuradores de autarquias, não é da União, não é? Portanto, mas fazem parte da Advocacia Geral da União, como procuradores federais. Por exemplo, se houver qualquer dúvida sobre a constitucionalidade da FUST, que é uma contribuição para a Anatel, quem vai defender essa autarquia especial que é a Anatel não vai ser a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, vai ser a Procuradoria da Anatel, ou a Procuradoria-Geral Federal junto à Anatel, né? Portanto, a Advocacia da União ficou assim distribuída, né? Há concurso, portanto, para Procurador da Fazenda Nacional, há concurso para Advogado da União e para Procurador Federal. São 3 concursos, né? Que são 3 carreiras diferentes, mas de um mesmo órgão, que é a Advocacia Geral da União. Sendo que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ela é vinculada administrativamente ao Ministro da Economia. Mas, juridicamente ou tecnicamente,
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é vinculado ao Advogado-Geral da União. Portanto, se a Fazenda, por exemplo, der um parecer que contrarie o entendimento da Geral da União, prevalece o entendimento da Advocacia Geral da União, não é? Mesmo em matéria tributária. É isso? Então, a Constituição garante o quê? Que esses cargos de advogado-geral da União vai ser de nomeação do presidente da República, né? E, portanto, hoje em dia, tem força, ou tem prestígio ou status de ministro de Estado. O advogado-geral da União é um dos ministros de Estado brasileiro, né? Portanto, ele tem a função de quê? De estabelecer critérios para a defesa da União como um todo, inclusive em matéria tributária, né? Auxiliar o presidente da República em matéria de interpretação de normas, de dirimir dúvidas de interpretação de normas, né? Às vezes, por exemplo, o Banco Central pode pensar de um jeito e a Receita Federal pensar de outro. Então, geralmente, existe dentro da AGU um órgão que eu trabalhei lá há muito tempo, né? Também, que desde 96 que eu passei a trabalhar lá, né? Até perto da minha aposentadoria, nesse cargo de consultor geral da União, mas eu fui consultor da União, né? Durante esse tempo todo. Ou seja, portanto, esse órgão tem a função de quê? Elaborar parecer em matéria de divergência entre órgãos jurídicos. Por exemplo, a Procuradoria da Fazenda Nacional pensa de um jeito, mas a Procuradoria Federal da União pensa de outro jeito. Então a Consultoria Geral da União dava o parecer dizendo quem tem razão, né? E aí vinculava todos, porque era assinado, aprovado pelo Advogado-Geral da União. Às vezes, quando era assinado também, aprovado pelo Presidente da República, ele tinha força de lei para toda a administração pública, esses pareceres. Também a Consultoria Geral da União tinha a função de trabalhar, preparar as informações do Presidente da República em todas as ações perante o Supremo. Mandato de segurança contra o Presidente da República, mandato de injunção contra o Presidente da República, a DPF, a DIN, ação direta de constitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade, todos esses processos, né, todas essas ações, o Presidente da República se manifesta. E aí quem prepara as informações do presidente é a Consultoria Geral da União, né? Portanto, eu trabalhei nesse órgão fazendo essas duas funções durante muito tempo, né? Desde 96, né? O que fez com que eu tivesse o privilégio de lidar com todas as questões controversas, né? Que estavam, por exemplo, se tem uma DIN, por exemplo, no Supremo, é porque a questão é importante, é controvérsia, né? Então, isso me favoreceu muito, né? Porque eu achei importante ser procurador da Fazenda, trabalhando só em matéria fiscal. Tem colega que era procurador da Fazenda e fez concurso para advogado da União. Preferiu deixar a Procuradoria da Fazenda para ser advogado da União. Mas por que eu tinha esse gosto, né, esse entusiasmo de ser procurador da Fazenda? Eu pensei assim, olha, nós lidamos só com matéria financeira, matéria tributária e financeira, então vai ser muito... Tá certo que a gente também, como vinculado ao Ministério da Economia, a gente também pode se manifestar em matéria de direito administrativo, mas como consultoria, né, para o ministro da Economia. Para o secretário do Tesouro Nacional, o secretário da Receita, ele pode ter que trabalhar nessas áreas. Mas a principal atuação do procurador da Fazenda é, primeiro, como diz a Constituição, no parágrafo 3º do artigo 131, fazer execução da dívida ativa em matéria tributária. Só que a lei que disciplina isso, que é a lei complementar da AGU, né? E a lei 4.320, a lei 6.830, aquela lei do caso do CADIM, né? Ela diz que a Procuradoria da Fazenda Nacional tem competência para inscrever e cobrar todo e qualquer crédito da União. Não só tributário, mas o tributário e não tributário. Então, a função da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional qual é? É fazer a execução de todos os créditos da União. Se for da autarquia, aí não. A competência é do Procurador Federal, da Procuradoria-Geral Federal, né? Mas, se for matéria da União, qualquer
decreto é da competência, a não ser que haja uma lei em sentido contrário, como no caso do TCU, que no caso do regimento do TCU, diz que a competência para cobrar as multas aplicadas pelo TCU é da Advocacia Geral da União. Aí, nesse caso, com a exceção, né, a competência não é da PGFN, mas não tendo lei em sentido contrário, prevalece esse argumento, essa regra, né, que cabe à Fazenda Nacional inscrever, e, portanto, inscrever em dívida ativa, onde se faz o exame da legalidade só sob o aspecto formal, né, escrever em dívida ativa e fazer a cobrança judicial. Matéria que a União é parte, mas como ré. Se for matéria financeira ou tributária, a competência é da PGFN e não da AGU. Porque a AGU trabalha, a Procuradoria-Geral da União, e assim as suas procuradorias hierarquicamente inferiores, como as Procuradorias Regionais da União e a Procuradoria Local da União, todos esses órgãos trabalham com tudo que não é tributário do interesse da União, matéria judicial e matéria de consultoria. Nós trabalhamos com o quê? A Procuradoria da Fazenda Nacional. Com tudo que é matéria tributária ou aquela matéria que a gente chama de matéria fiscal. Né? Portanto, por exemplo, que não deixa de ser matéria tributária. Né? Por exemplo, empréstimo compulsório. Na lei se fala que matéria fiscal é empréstimo compulsório. Claro que empréstimo compulsório é tributo. Questão de benefícios fiscais, isenções, isso é matéria tributária. Né? Mas a nossa competência é para defender a União quando se questiona algum aspecto da legislação fiscal da União. Aí a competência é da Procuradoria da Fazenda Nacional. Né? O cargo também de Procurador da Fazenda Nacional tem um concurso de provas e títulos. Né? Então, inclusive, nesse concurso, tanto uma primeira prova objetiva e outra subjetiva, onde se faz, por exemplo, resposta de questões subjetivamente para o candidato escrever, né? Por exemplo, responder algumas perguntas e também elaborar um parecer sobre um caso que o concurso estabelece para aquele concurso. Né? E aí é importante a pessoa ter, não é relevante a pessoa defender o interesse da fazenda, é você escrever bem, né? De maneira lógica, de maneira racional, que você defenda um dos entendimentos, né? Desde que seja lógico, ou seja, claro, se você for fazer essa prova, né, essa prova de parecer, por exemplo, você tem que, por exemplo, demonstrar que está conhecendo, né, para ter uma nota boa, a questão da doutrina sobre aquela questão, a questão da jurisprudência, como é que o Superior Tribunal de Justiça está entendendo, como é que o Supremo está entendendo. Né? Ou seja, tudo isso leva ao aumento da nota, né, para esse concurso de Procurador da Fazenda Nacional. Então, as matérias são matérias principais para a Procuradoria da Fazenda Nacional, são matérias do direito financeiro, direito constitucional, direito tributário, né? Embora caia no programa, é bem extenso, né? Tem direito administrativo, tem direito civil, direito comercial, que é muito, direito internacional, que é muito importante, né? Também ligado ao direito tributário. Até direito penal, porque em face dos crimes contra a ordem tributária, tem muita relevância nessa matéria penal. E aí entra o processo civil, o processo penal. Então, o concurso, para quem quer fazer, eu recomendo o seguinte: estudem 2 anos antes do edital, para que você domine totalmente todos aqueles pontos. Né? Então, tudo muito depende da vocação, né? Como o doutor Rafael falou há pouco. Né? Porque, olha, a Procuradoria da Fazenda paga bem, tem uma remuneração boa e, inclusive, atualmente, tem participação dos honorários. Em vez de ir para a União, os honorários vão para o Procurador da Fazenda, mas não que está trabalhando naquele processo. É distribuído igualmente para todos os membros da Procuradoria da Fazenda. Né? Então, a remuneração passa a ser boa, não é? E, portanto, esses objetivos visam estimular a manter as boas cabeças na Procuradoria da Fazenda Nacional, porque, além da remuneração fixa, há essa remuneração
não é? Mas que, devido ao teto que existe, que é o teto do ministro, né? E o teto da administração pública é o teto do ministro Supremo, também não pode ultrapassar o teto, né? Mesmo para os honorários, né? Então, a remuneração é boa, mas o procurador da Fazenda, ele decide ser procurador da Fazenda mais pela vocação mesmo de servir ao público, de dar preferência realmente a você defender um caso que tem repercussão em todos os outros casos. Como eu falei, a questão da livre concorrência, né? Você está defendendo uma ação, mas que não tem repercussão só para o seu cliente, pessoa privada específica, tem repercussão geral, né? Portanto, você contribui para um equilíbrio na concorrência, né? Na concorrência, né, econômica, né? A livre concorrência. Então, gera um princípio da igualdade, né? Faz com que o princípio da capacidade contributiva seja realmente aplicado, né, na prática. Portanto, é mais uma vocação. Você se decide ser procurador da Fazenda por vocação. Por quê? Porque o procurador da Fazenda nunca vai poder ser, por exemplo, um advogado bem-sucedido em matéria econômica, assim, ser um cara muito bem remunerado. Ele vai ser bem remunerado, mas nunca vai se tornar né, como a gente vê, né? Às vezes, quando eu já fui a alguns simpósios, né, em alguns estados, que às vezes o advogado fala que tem avião particular, essas coisas, né, que o servidor público sempre pensava, né? Então realmente, quem faz concurso para procurador da Fazenda tem uma vida boa, né, uma vida bem remunerada, né, que vai manter uma qualidade de vida boa, mas ele não pode pensar nunca de ser, por exemplo, um cara que um advogado privado bem-sucedido, né? Ou seja, a pessoa que vai para o serviço público tem que ter essa noção, né? Ou seja, portanto, a vocação é que faz com que ele escolha, né? Não assim, a possibilidade, não, realmente, se eu tivesse no setor privado, eu teria uma remuneração bem melhor. Não, mas se a sua vocação era realmente prestar serviço público, então você escolhe, renuncia àquela vantagem, né, ter uma remuneração mais vantajosa para realizar a sua vocação, o seu desejo, né, de contribuir para o Estado brasileiro. Embora o advogado também contribua, né, como nós dissemos, é importante defender a cidadania, né, defender que o tributo seja pago, mas, como diz o doutor Rafael, desde que realmente esteja dentro da Constituição e das leis, né? Seja um tributo legal, então realmente deve ser pago. Por que deve ser pago? Porque é importante gerar o bem-estar social. Sem dinheiro, o Estado não pode melhorar a vida das pessoas. E é horrível você ver num Estado, num país, onde você fica na insegurança por causa da injustiça social gritante. Ou seja, você pode ser assaltado a qualquer hora. Por quê? Porque as pessoas vivem em situação de injustiça social muito grande, de tratamento diferenciado, né? Portanto, você vai perder qualidade de vida. A pessoa que não quer pagar tributo não está tendo aquela visão que ela está piorando a qualidade de vida dela, né? Por quê? Porque ela vai viver sempre na insegurança, com medo de assalto, com medo de sequestro. Por quê? Porque se não tem, não que a pobreza ou a miséria possa, em todas as hipóteses, gerar isso, né? Mas é um dos elementos, a injustiça social é um dos elementos que pode fazer, quem sabe, alguém se revoltar, né, e passar, né, a ter atos agressivos, violentos, né, para ter reconhecido né, que seja reconhecido o seu direito, mas ter, por exemplo, a sobrevivência, né? Se a gente chegar ao ponto de um Estado totalmente injusto, que não veja, né, está certo que, portanto, que o Estado deve contribuir para uma justiça social, né? Embora a função principal seja das empresas, né, empregar, remunerar, né, remunerar dignamente as pessoas, e empregar e tudo gerando bem-estar social, mas também o Estado deve contribuir com esse objetivo, né? Deve estimular a produção e assim por diante, né? Para que a gente tenha uma sociedade justa e livre. Portanto, essa é a função principal do Procurador da Fazenda. Cobrar a dívida ativa e defender a Fazenda Pública ou a União em todos os casos de matéria fiscal, né? Principalmente matéria tributária.
Portanto, a gente persegue esses dois caminhos, né? A gente como procurador da Fazenda, né? A vantagem de ser procurador da Fazenda, porque, como eu estava falando, e aí eu entrei em outro assunto, porque você vai lidar com menos ramos do direito. E, portanto, você pode se tornar grande especialista nessa matéria. Diferente, por exemplo, no meu modo de pensar, dessas funções, por exemplo, como magistrado. O magistrado lida com tudo, lida com tributário, previdência, administrativo, às vezes até trabalhista, né? Criminal. Ou seja, ele não pode, ou seja, não é que ele não possa, mas ele vai ter mais dificuldade de se tornar um grande conhecedor de determinada coisa. Porque hoje em dia o direito é muito amplo, né? Portanto, o cargo de procurador da Fazenda Nacional dá vantagem do cara se tornar grande conhecedor de pouco, mas pelo menos ser grande conhecedor daquilo. Ele passou a vida toda estudando, né? Ou seja, dá essa vantagem para o profissional. Em relação, por exemplo, ao advogado da União, né? O advogado da União tem um leque maior de defesa da União, né? Portanto, eu acho que eu não sei se o colega Rafael gostaria que eu explorasse outros aspectos ou Não, professor, eu acho que está assim, tá muito claro. A ideia é essa mesmo, falar um pouquinho da carreira, como o professor colocou, e trazer como um testemunho a motivação, a, a, a causa, né, que levou o percurso profissional do professor. Eu acho que o professor atendeu brilhantemente aí todos esses pontos, né, da mesma forma que a gente tem feito aí em outros bate-papos, né, trazendo um aspecto subjetivo, né, do professor como profissional quando esteve aí na Procuradoria da Fazenda Nacional, e também um aspecto objetivo, ou seja, a carreira em si, que compõe um dos quadros da União, como funciona. A ideia é exatamente essa, sabe, professor? Porque eu tenho percebido, e não sei se o professor pode comungar da mesma opinião, pela sua docência em Brasília, eu tenho percebido, pelo menos aqui em Minas, que cada vez mais, por essa necessidade de um pragmatismo de aprovação na OAB, aprovação no concurso, né? Muitas vezes um aluno ele chega ele ingressa no curso de direito, ele não sabe nem o que é direito, mas ele já visa o fim, né? Não, o concurso, porque eu vou ganhar dinheiro no concurso, eu vou ser uma autoridade. E isso se perde ao longo do curso. O curso vira um curso com devido respeito, né? Sempre aqueles que pensam em contrário, mas é uma opinião muito pessoal. O curso ele vira um curso técnico, meramente um curso técnico. Claro que o profissional do direito ele tem que ter técnica, por óbvio, mas acima de tudo, o curso é um curso de bacharelado. Então a gente tem que inserir esse aluno no contexto político, social e econômico, não meramente pragmático, também pragmático. Então, eu costumo perceber e costumo ver aqui, professor, que, pelo menos em relação aos meus alunos, que muitas vezes eles saem do curso não cru do ponto de vista técnico apenas, mas, assim, muitas vezes com dúvida. Professor, o que um procurador do Estado faz? O que um procurador da Fazenda Nacional faz? Porque, basicamente, a gente aborda muito a figura do magistrado e do promotor de justiça, sempre nos embates, mas a gente tem uma gama de outras autoridades que são tão importantes quanto a essas outras autoridades, né? E compõem o nosso Estado Democrático de Direito, como o professor exerceu por 35 anos, que eu costumo dizer, se o professor me permite, o senhor não exerceu uma profissão, o senhor exerceu um sacerdócio. Porque eu sempre saiu de tive sua terra como natal, sacerdócio. o sacerdócio saiu de sua terra natal com a sua esposa, foi constituir uma família, uma vida, né, em um local que não era o local do professor, né, construiu ali a sua carreira
E olha que nós estamos falando há 35 anos atrás, né, professor? Eu estou até indicando isso aqui para os nossos alunos, que hoje a carreira ela é muito bem remunerada, mas há 35 anos atrás, a situação era outra. Isso. Né? Eu acredito que o professor talvez tenha passado algumas situações assim de amizade. Ai, ô meu amigo, que isso? Você vai fazer concurso para que isso? Vai passar dificuldade, né? Eu falo isso por questão às vezes da minha família mesmo, né? Onde um promotor de justiça na época aqui em Minas ele ganhava 4 vezes menos do que um fiscal do município de Belo Horizonte. Isso na década de 80. Então, a pessoa falava, quem em sã consciência ia fazer um concurso para isso? Os vocacionados. Aquele que tinha o ideal de falar, não, eu vou ajudar, eu quero ir ali para o interior, vou ajudar as pessoas, né? Inicialmente desprendidas completamente de qualquer questão material. Né? Claro que depois da Constituição de 88, merecidamente, diga-se de passagem, essas carreiras elas têm que ser valorizadas sim, né? Porque, acima de tudo, tem que dar dignidade para essas autoridades. Né? Mas eu queria, professor, te agradecer enormemente por o senhor ceder esse tempo do senhor, que é tão caro, tão raro, para dividir conosco aí as suas experiências pessoais e profissionais. O senhor tem aqui em Minas um grande amigo, um admirador acima de tudo. Né? Espero que depois que passe essa pandemia, essa coisa, a gente possa se encontrar pessoalmente, posso lhe dar um abraço aí. Ótimo. Né? Ótimo. E também eu tenho grande estima ao senhor, como nós já nos confessamos, né, um ao outro, né? E realmente foi uma grande alegria participar. Apenas aproveitando as suas considerações, talvez seria bom, para encerrar, eu falar duas coisas. Né? A primeira era essa questão de autonomia administrativa e funcional. O Ministério Público tem, a Defensoria Pública tem essa autonomia, e nós não temos. Né? E muita gente justifica que não era adequado o advogado da União, ou procurador da Fazenda Nacional, ou o advogado público ter essa autonomia, porque, na verdade, ele é defensor do cliente. Quem é o cliente? É o Estado. Mas, democraticamente, o Estado quem é? Você está defendendo quem? O governo? Você está defendendo aquelas pessoas que foram eleitas pela maioria do povo. Portanto, você está defendendo as políticas que levaram aquela pessoa à eleição. Não é? Então, realmente é válido que você, portanto, procura criar a melhor defesa possível, né, para defender os atos que aquela autoridade eleita pelo povo democraticamente tem escolhido como solução para os problemas nacionais. Né? Portanto, se o procurador da Fazenda tivesse essa autonomia, poderia gerar aquele fato que eu comentei, que existiam casos, não é que existissem sempre, mas que havia casos em que o procurador da República não defendia a União, que achava que a lei era ilegal mesmo. Né? Portanto, é importante a gente saber que a gente está defendendo a sociedade como um todo, porque a sociedade é que elegeu o governo. Né? Portanto, a gente é advogado do Estado, deve ter orgulho de estar defendendo aquela política que foi acatada pela maioria do povo brasileiro na época das eleições. Né? É verdade. Portanto, essa questão é uma questão controversa que existe, essa questão de dizer se deveria ter autonomia funcional, né, ou não. Então, tem prevalecido até agora a tese que não, que realmente, por exemplo, para você reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei, ou já deve existir uma decisão fundamentada, uma decisão com repercussão geral, um ADIM, um recurso extraordinário com repercussão geral do Supremo reconhecendo a inconstitucionalidade, ou então uma jurisprudência tão firme que o presidente da República diga: não, você não deve aplicar mais essa lei porque já tem jurisprudência firmada dizendo que ela não é válida. Aí sim, o procurador da Fazenda pode deixar de recorrer, de contestar, mas antes disso,
Ele não pode ele mesmo dizer, não, eu não vou defender essa lei porque eu acho que é ilegal ou eu acho que é inconstitucional. Né? Tem que ter a autorização do chefe do Poder Executivo. E, atualmente, nem o chefe do Poder Executivo pode dizer isso, a não ser que haja precedentes assentes do Poder Judiciário, né, do Supremo, em matéria de constitucionalidade, porque a Constituição atual permite que o presidente da República, como também o advogado-geral da União, ajuize uma ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, ele não pode dizer, essa lei eu estou autorizando vocês a não defendê-la porque ela é inconstitucional. Não pode o presidente da República dizer isso, né? Já que ele tem o mecanismo, o instrumento da ADIM. Né? Agora, quando a matéria já é pacífica, né, pela inconstitucionalidade, aí ele pode fazer a extensão administrativa, se não for o caso já de repercussão geral. Né? Já que tem uma jurisprudência firme pela inconstitucionalidade, ou então decisões assentes do STJ pela ilegalidade, aí ele pode realmente determinar, o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, ele pode determinar essa questão da extensão administrativa, para que não haja recurso ou contestação com prejuízo. Né? Então, esse era um dos pontos que o senhor levantou agora por último, que eu pensei que talvez merecesse esse comentário. Né? Agora, teve outro ponto que o senhor falou, que se lembre que o senhor falou que eu achei relevante, que queria comentar, mas atualmente eu não fugiu assim da minha. Não, o que eu me lembro é essa questão, né, entre aquela dicotomia, né, de advocacia de Estado e advocacia de governo, né, tendo em vista a autonomia profissional. O que eu me lembro é esse ponto. Então pronto. Então eu acho que realmente as coisas ainda estão em debate sobre isso, né, mas tem prevalecido até agora a tese que realmente não caberia essa autonomia funcional, né? Porque nós somos defensores de um cliente que é a sociedade brasileira, em última análise. Né? Mas quem é que fixa a política que nós vamos defender? Portanto, é o governo eleito pela maioria do povo, então, um governo democrático. Né? Portanto, nós não devemos, por exemplo, desejar uma autonomia que vá além da legitimidade que vem das urnas. Né? Agora, o procurador da Fazenda ele deve o seguinte: se a autoridade quer determinado tributo, ou seja, eu quero criar um tributo para carregar recursos para esse setor e tal, que está com a necessidade, a carência de arrecadação, então ele deve orientar a autoridade para fazer o que ele quer fazer de maneira dentro da Constituição e da lei. Então ele deve orientar para que aquela política pública seja elaborada com base em lei, mas desde que respeite a Constituição e as leis. Né? Quando há alguma tentativa de inconstitucionalidade, você deve alertar. Não, isso aqui não pode. Né? Aqui o senhor quer isso, mas eu posso fazer o que o senhor quer, mas dentro da Constituição, e não ferindo a Constituição. É muito perigoso o procurador da Fazenda que diga amém a tudo que a autoridade superior queira, por exemplo, o ministro da Economia e tal. Não, ele não, claro que ele não vai fixar a política do governo, mas ele deve saber qual é a política e explicar qual é a maneira de atingir aquela política dentro da Constituição e das leis, claro, respeitando a legalidade e a constitucionalidade. Essa é a função também nessa parte de assessoria jurídica, né, do Procurador-Geral da Fazenda, que ele deve zelar por isso, né, porque, em última análise, ele está defendendo a sociedade, ele é o advogado da sociedade. É isso que eu disse para ti. Uma das vocações mais que leva a gente a ser procurador da Fazenda é dizer que você está trabalhando para a sociedade toda, não é só para um cliente específico. Embora que você seja bem remunerado pelo aquele cliente, mas você só está atendendo praticamente a ele. Exato. Enquanto que o procurador da Fazenda, você está servindo a sociedade inteira, o povo brasileiro inteiro. Aí você a nação, tem, né? Que, como se diz realmente, nós somos um grande país. Não tem justificativa a gente viver com a qualidade do povo, que o povo está vivendo no Brasil. Não tem justificativa, que nós temos tudo para ser um grande país, de ter uma sociedade super bem atendida, feliz, produtiva, né? Porque nós não temos terremoto, não temos deserto, não temos maremoto, não temos, ou seja, o clima é bom, não tem neve, né? Tudo é favorável para a produção, a terra é fértil e tudo.
Portanto, não justifica a gente viver nessa injustiça social que nós vivemos, né? Então, o procurador da Fazenda ele tem esse sonho de tentar, com o trabalho dele, fazer o papel dele, né? E ter esperança que o Brasil melhore para o bem de todo o povo brasileiro, né? Então, realmente é uma vocação, como o senhor falou no nosso encontro de hoje, né? É uma vocação que supera os interesses econômicos que o profissional possa ter, né, no setor privado, que às vezes ele diz assim, não, mas o meu chamado é contribuir para o país para isso, né, em relação a atingir os objetivos do país. Portanto, é uma profissão, não é, que gratifica muito o profissional, né, quando ele faz um bom combate, né, faz uma boa luta, né, É verdade. e, portanto, dá a sua contribuição para o bem do povo brasileiro. Meu amigo, muito obrigado pela consideração, né, de ter me convidado, né, Eu a grandes procuradores da Fazenda Nacional, que o senhor podia ter lembrado, mas se lembrou de mim. não. Muito obrigado por essa deferência, né, que eu atribuo apenas à nossa amizade, né, que realmente nós temos um carinho muito grande um pelo outro, um reconhecimento, né, do trabalho recíproco nosso. E, portanto, eu agradeço a consideração e estarei sempre à sua disposição para qualquer debate e conversa sobre direito. Porque, na verdade, eu amo direito. Muitas vezes aconteceu isso tanto na PGFN como também na Consultoria Geral da União, de eu saber que o interesse do Estado era aquele em matéria de parecer, porque aí a gente tem que dar a opinião da gente mesmo, né? Diferente de defesa judicial, que a gente tem que atender o cliente, que é o Estado. Mas quando você está dando parecer, você tem que ser imparcial. Você está dando seu parecer. A autoridade pode aprovar ou não, né? Mas muitas vezes na minha vida profissional eu sabia, porque às vezes acaba chegando no ouvido da gente, qual é a intenção do governo. Mas se eu achava que aquilo era ilegal e inconstitucional, eu dava parecer no sentido contrário, porque eu sabia que era o interesse do governo. O governo, sabendo daquilo, aí o governo agiria dentro do que ele quer, mas dentro da Constituição e das leis, e não fazendo normas inconstitucionais, né? Verdade. Então, já aconteceu várias hipóteses que eu dei parecer, né? Na verdade, contrário da opinião, por exemplo, do ministro. Né? Por quê? Porque o nosso compromisso principal é com o direito, com a justiça, como o senhor falou também no começo do nosso encontro. Né? Portanto, nós temos essa vocação jurídica de advogado, é isso, é o amor ao direito. Né? Você quer sempre que a melhor interpretação, a interpretação correta prevaleça. Quer lhe seja favorável ou não. O importante inclusive, agora me lembrei de um fato, que a minha esposa tem, infelizmente, uma doença profissional, uma doença grave, que dá direito à isenção do imposto de renda. Mas ela não é aposentada ainda. E eu fiz, mesmo ela cogitando de pedir o requerimento dessa aposentadoria dela, ela me consultou se, assim, não formalmente, mas informalmente, sobre se teria direito à aposentadoria dos aposentados, né, sobre os proventos dos aposentados, já que tem uma doença grave. Graças a Deus está bem medicada, sem nenhuma sequela. Mas aí eu fiz um artigo dizendo que ela não tinha direito. Não tinha direito. E o direito era só para remuneração de proventos de aposentadoria. Né? Porque se fosse dar aposentadoria para toda a remuneração do setor privado, ultrapassava os 10 salários mínimos, porque a pessoa só recebe no setor privado aposentadoria até 10 salários mínimos. Né? Se ela ganhasse mais, a pessoa pediria a aposentadoria, a isenção, né, do imposto de renda por ter doença grave, de tudo que ganhava. E muitas vezes podia ultrapassar até os 10 salários mínimos, né? O que geraria um tratamento não isonômico. E, principalmente, porque a questão de isenção é um benefício que a lei dá, tendo em vista as condições do Estado, de poder realmente renunciar àquela receita ou não. Hoje em dia, tem até várias exigências para que se dê benefício fiscal, com base no artigo 113 do ADCT, com base no artigo 14 da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, hoje em dia, não se pode dar isenção livremente, tem que verificar a questão da repercussão orçamentária dessa isenção. Né? Portanto,
Eu fiz um artigo, foi publicado na revista Fórum de Direito Tributário, dizendo que a minha, sem falar no nome, mas dizendo que ela não tinha direito, porque ela não era aposentada. E a lei só dava aposentadoria para os proventos dos aposentados que tivessem doença grave, e não qualquer pessoa sem ser aposentada que não tinha doença grave. Pelo aspecto da isonomia, está justificado. Se a pessoa está trabalhando, é porque a doença não é tão grave, não é ainda tão grave assim. Porque quando a pessoa não tem mais condição de trabalhar, ela se aposenta, né? Não tem. Portanto, haveria essa diferença também de tratamento pela questão da isonomia. Né? Portanto, o que a gente vê o quê? Que a nossa função de advogado, o público ou privado, é amar o direito e querer que prevaleça a interpretação justa, que faça justiça, né? Embora a gente reconheça que nem todos, né, têm essa visão, né? Às vezes coloca o dinheiro como acima de tudo, né? É verdade. Mas que para mim não causa, talvez não traga, na minha opinião, não traga felicidade, né? Você obter dinheiro a qualquer custo, né? O importante é você se sentir uma autoestima, ter autoestima de ser uma pessoa bem intencionada, de procurar o melhor, procurar fazer justiça, né? E essa deve ser a vocação de quem procura, por exemplo, exercer o cargo de procurador da Fazenda, né? Tem que ter esse espírito mais elevado para que a pessoa se sinta feliz no que faz, né? Aí recompensa qualquer sacrifício. É verdade, professor. Obrigado, meu amigo. Professor, muito obrigado. Tá? Que Deus abençoe o senhor, a sua família. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar conversando com um profissional do seu quilate aqui, pela nossa amizade, mas também pela deferência profissional que ambos temos aí um para com o outro. Muito obrigado, professor. Estou sempre à sua disposição aqui nas Alterosas, tá? Uma boa noite. Da mesma forma aqui em Brasília. Uma boa noite, professor, e tudo de bom. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.